Ano novo, transação nova. PGDAL 1 de 2024, a nova transação da Procuradoria-Geral para débitos inscritos em dívida ativa da União. Vale a pena eu mudar? Posso mudar? E refiz a anterior. Compensa eu desistir para iniciar essa nova transação? Vem comigo! Olá, contribuinte! Ano começou com tudo, nova transação tributária da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Vocês pediram, nós gravamos o vídeo. Então, como já sabem, sou o Adalberto Vicentini. Curta, compartilhe, comente aqui no nosso vídeo, se inscreva no canal e vamos lá, vamos avaliar essa transação 1 de 2024. Ela é quase um copia e cola da transação 2 e 3, mas com algumas pequenas diferenças interessantes e muito importantes. Fiquem até o final do vídeo. Nós traremos pontos excepcionais que vocês devem avaliar para tomada de decisões. Então vamos lá, regra básica da transação. Débitos inscritos em dívida ativa não são os débitos que estão no conta corrente da Receita, são os débitos que já estão na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Ela aceita que negociações de até 45 milhões e dá descontos nas multas, juros, encargos e, em grande maioria dos casos, um parcelamento estendido maior do que as 60 parcelas convencionais do parcelamento simplificado. A adesão começou agora, dia 8 de janeiro de 2024 e vai até dia 30 de abril de 2024. Adalberto, vai prorrogar? Não sabemos. Dependeremos de várias situações, como a realidade do governo, se houve arrecadação esperada. Provavelmente esse tipo de negociação será prorrogada ao longo do ano, mas como sempre falamos em todos os vídeos, não contem com isso. Trabalhem com este prazo, com essa data de 30 de abril de 2024. A adesão é feita pelo Regularize. O sistema está disponibilizado para adesão das 8 da manhã às 19 horas. Apesar de ter falado que a adesão iniciou dia 8 de janeiro de 2024, vocês que entraram no ECAC ou no Regularize dessa primeira semana do programa devem ter notado a situação caótica que estava. Sistema lento, não era possível realizar novas adesões, não era possível simular o parcelamento. Em alguns pequenos momentos foi possível mexer com calma para identificar valores. Então muita gente brincou até que a véia do Gov ainda está de férias na praia, por isso que ela não voltou, não está funcionando nada. Mas a tendência é que agora sim, nas próximas semanas, ele comece a funcionar com maior fluidez. Então não desista. Entre no sistema, não funcionou um horário, tente um pouquinho mais tarde, mas lembrando, funciona só das 8 da manhã às 7 horas da noite. Para migração de parcelamentos, deve ser realizada a desistência do parcelamento anterior. Opa, então já posso migrar? Calma, calma, assista o vídeo que a gente vai chegar nesse ponto específico, mas precisa desistir se houver o interesse de migração. Uma regra que traz desde das transações anteriores, deve abranger todas as inscrições elegíveis, ou seja, todos os débitos que são passíveis de inclusão na transação devem ser incluídos na transação. Posso incluir mais de uma? Sim. Essa regra está sendo aplicada. A PGFN está cancelando a transação daquele contribuinte que não colocou todos os débitos? Não, a PGFN ainda não está colocando isso em prática. Ela vai colocar? Não sabemos, tem muita regra de transação anterior, de refis anterior, que a PGFN ou que a Receita não cumpriu integralmente. Acho um pouco complicado exigirem isso, mas tá aqui a regra, está prevista na lei. Se ocorrer, a gente não pode falar que, olha, surpresa, não sabia disso. Não, está prevista na lei. Outra exigência dessa transação que não vem sendo cobrada até o momento, pelo menos não tivemos nenhum caso aqui das vários que acompanhamos, manutenção da regularidade do FGTS corrente. Então, se eu entro na transação tributária, eu devo cumprir com as parcelas em dia do FGTS, senão eu posso ser excluído do programa. Modalidades de transação. Trataremos aqui das duas principais modalidades de transação, uma que seria a padrão, a convencional, e as suas submodalidades, de acordo com alguma situação específica, e a transação de pequeno valor. Uma regra geral que é aplicada para toda transação tributária, aliás, todo parcelamento federal já há algum tempo.
Sempre que tratarmos de débito previdenciário, não podemos ultrapassar 60 parcelas do todo. Então, entrada mais saldo não pode ultrapassar 60 parcelas quando estamos falando de débito previdenciário, de inscrição previdenciária. Seguindo essa regra, vamos às modalidades. A transação padrão é aquela modalidade que traz desconto, traz parcelamento estendido para aquele contribuinte que tem a capacidade de pagamento determinada entre C ou D. Lembram disso dos outros vídeos? O contribuinte ele pode ser avaliado entre A e D, sendo A e B um bom contribuinte com uma boa capacidade de pagamento e o C e o D aquele contribuinte que está numa situação mais delicada, que precisa de desconto, que de acordo com a fórmula aplicada pelo governo que tem disposto ali no sistema do ECAC, na verdade, no Regularize Cispar, ele não teria condições de arcar com o parcelamento convencional, o parcelamento simplificado em 60 vezes. Então vamos lá. Desconto somente para quem tem capacidade C ou D. Ah, eu sou A e B, eu consigo entrar na transação? Consegue, mas não terá desconto e não terá parcelamento estendido por mais de 60 parcelas. Lembrando, previdenciário, não importa a capacidade de pagamento, não passa de 60 vezes. Regra geral, 6% de entrada, sem descontos, então o desconto não aplica na entrada de forma alguma. Pega a minha dívida, 6% entrada. Como que eu pago essa entrada? 6 parcelas. E o saldo? Com desconto nas multas, juros e encargos de até 100%. E esse saldo é dividido em até 114 vezes, se for o débito caracterizado como não previdenciário, e em até 54 vezes, se for o débito caracterizado como previdenciário. Somando os dois, né, a entrada mais o saldo, 120 vezes para débito não previdenciário, 60 vezes para débito previdenciário. E qual que é o meu desconto? Vai depender da sua capacidade de pagamento. Se for capacidade C, provavelmente um desconto muito baixinho, um desconto de 3, 5, 10, 15%. Agora, se for capacidade D, normalmente os descontos são o máximo, o maior desconto possível, chegando a zerar em boa parte dos valores a multa, juros e encargos sempre sobre o saldo. O limite desse desconto, 65% sobre cada inscrição. Lembrando que o principal, que é o tributo que foi efetivamente devido lá atrás, ele não recebe o desconto. O desconto é sempre sobre a multa, juros e encargos. Mas como funciona esse limite? Não falou que era 100%? Então lembrando, se a dívida é muito antiga, nós temos já um juros alto, ou é um auto de infração que tem uma multa alta também, e a parte que você concede o desconto de juros, multa e encargo fica muito forte, corresponde a, sei lá, 80% da dívida, sobrou só 20% do principal, não podemos aplicar 80% de desconto. O sistema automaticamente vai travar nesse limite de 65%. Então, por isso, nós temos esse sublimite de 65%. Agora, uma submodalidade é quando a gente fala de pessoa natural, microempresa e empresa de pequeno porte. É a mesma entrada de 6% sem desconto, só que não é mais dividida em 6, é dividida em 12 parcelas. E o saldo também é um pouquinho mais estendido. Ele vai para 133 parcelas com os descontos. Então estamos falando de um parcelamento que totaliza 145 parcelas. E se for débito previdenciário? Aí seriam 12 parcelas da entrada, 6% em 12, e o saldo em 48 parcelas. Lembrando, não podemos ultrapassar o limite de 60. O desconto aqui, ele passa de 65% para 70% sob limite. Então fica ainda mais interessante para pessoa natural, microempresa e empresa de pequeno porte. Agora aqui, falamos até o momento de desconto para o contribuinte que está caracterizado como C ou D. E se o contribuinte for A ou B, não tem possibilidade nenhuma de desconto? Tem sim. Tem de acordo com o crédito, com a inscrição. Aí agora a gente entra em uma outra submodalidade da transação convencional e depois a gente vai entrar na transação de pequeno valor. Da modalidade convencional, quando a gente tem um crédito que é considerado irrecuperável. E o que são créditos irrecuperáveis? São aqueles que na PGDAL 1 estão no artigo 7º
E também na portaria geral que fala de transação tributária, que é a portaria PGFN 6757 de 2022, o artigo 25. Apenas a título de exemplo, quais são os créditos recuperáveis? Aqueles que estão há mais de 15 anos sem anotação de garantia ou suspensão de exigibilidade, aqueles que estão suspensos por uma decisão judicial há mais de 10 anos, quando a gente fala de devedor falido ou liquidação judicial extrajudicial, quando a gente fala de CNPJ baixado ou inapto ou ainda suspenso por inexistência de fato. Notem que são situações onde dificilmente a Procuradoria conseguiria receber algum valor, por isso ela já caracteriza como crédito irrecuperável. Ali os descontos são os mais altos, são os descontos que entrariam na categoria D. Ótimo! E como ficariam os descontos para essa modalidade de parcelamento? Aqui nós temos a mesma entrada de 6%, só que dividida em 12 vezes, independente se é ME ou EPP, e o saldo com descontos em 108 vezes, então total de 120. Limite do desconto, 65%, o mesmo ali da regra geral. Porém, se estamos tratando de pessoa natural, MEI, ME e EPP, o sublimite passa para 70% e o total de parcelas vai para 145%. Então, a entrada de 6% em 12 e o saldo em 133. Lembrando, limite previdenciário continua. 12 mais 48, independente se é ME, se é EPP, não altera o limite previdenciário. E, por fim, nós temos a transação do contencioso de pequeno valor. Essa, independente da situação, da capacidade de pagamento do contribuinte, aqui é a transação que nós temos mais proximidade com um refis, um micro refis. Tá, o que eu preciso para entrar nessa transação do contencioso de pequeno valor? 3 características. Primeira, contribuinte, pessoa natural, MEI, ME e EPP. Somente estes podem entrar. Ah, minha empresa ela fatura mais do que uma EPP, eu não sou caracterizado como EPP. Não entra na transação aqui de pequeno valor. Segundo fator, débitos inscritos em dívida ativa há mais de um ano. O débito tem que estar na Procuradoria há pelo menos um ano. Ah, mas meu débito foi para a Procuradoria em março de 2023. Nós estamos aqui em janeiro, poxa, eu não posso entrar no programa. Calma! Em março de 2024, já completa um ano, o aniversário do débito na Procuradoria, vocês podem entrar aqui na transação. Então, desde que entre nessa característica. Qual que é o terceiro ponto? O valor da negociação. A inscrição não pode ultrapassar 60 salários mínimos. Hoje, o salário mínimo no Brasil, até eventual mudanças, está em R$ 1.412. Então, 60 salários mínimos, temos R$ 84.720. Negociação até este valor entra na transação de pequeno valor. Situação curiosa, objeto de várias perguntas que recebemos aqui e até aplicação prática de alguns clientes. Poxa, eu caracterizo como pessoa natural, ME, EPP ou MEI. As minhas inscrições estão há mais de um ano na Procuradoria, só que eu tenho R$ 400 mil, ultrapassei o limite, não posso entrar. Inscrições, plural, qual é o valor de cada inscrição? Ah, eu tenho uma de 80 mil, uma de 50, uma de 40, nenhuma ultrapassa, só que somando tudo ultrapassa. Lembra que eu falei? A negociação não pode ultrapassar os 84.720. Então vocês podem realizar mais de uma transação de pequeno valor. Poxa, Adalberto, minha transação está com 85 mil, não é 84.720. Vocês podem recolher o valor que excede o sublimite aqui da transação tributária. A inscrição será reduzida porque realizará o abatimento do valor que você recolheu e aí vocês podem sim realizar a transação tributária dentro do contencioso de pequeno valor. Logo, é possível sim que você tenha desconto se tivermos mais de uma inscrição, mesmo que o total exceda, cada negociação não pode ultrapassar esses 84.720. E se eu tiver uma inscrição que ultrapassa um pouquinho esse valor, vale a pena eu pagar essa diferença depois de transacionar? Muitas vezes sim. Reduziu esse limite, aplicamos os descontos e as condições. E quais são esses descontos e condições? Entrada!
5% em 5 vezes. E o saldo, dependendo do número de parcelas, será aplicado um desconto diferenciado. Então vamos lá, focamos, fixamos aqui a entrada, olha o quadrinho aqui, fixamos a entrada, 5% em 5 vezes. E o saldo? Se eu pagar em até 7 vezes, desconto sobre esse saldo, 50%. Aí se eu pagar em 12 vezes o saldo, redução de 45%. Se eu pagar em até 30 vezes esse saldo, desconto de 40%. E se eu pagar até 55 vezes esse saldo, desconto de 30%. Novidade para o MEI. MEI que tem débito previdenciário, código de receita 1537. Ele pode inserir o seu débito nessa modalidade, desde que o valor consolidado não ultrapasse 5 salários mínimos, ou seja, R$ 7.060, e pode parcelar com uma condição bem interessante, 5% em 5 vezes de entrada e o saldo em até 55 parcelas com 50% de desconto. Então, excelente oportunidade para o MEI regularizar eventual dívida. Prestações e parcelas. Parcela mínima de R$ 100, modo geral, independente se é ME, se é EPP, R$ 100 e R$ 25 para o MEI. Cuidados importantes, casos de cancelamento e rescisão. Pode parecer a mesma coisa, mas são bem diferentes. Quais são as consequências de um cancelamento? Eu perco as condições que eu negociei, ok, perdi o valor que eu paguei, foi abatido da dívida pura, sem desconto nenhum, e a cobrança é retomada. Perdi o meu programa de parcelamento. Posso realizar nova adesão? Pode. Dentro do prazo de 30 de abril, poderia sim realizar uma nova adesão. Eu posso cancelar sozinho, vou lá, cancelo a minha transação? Sim, se for o seu caso, por algum motivo necessário o cancelamento, pode cancelar. E rescisão? Rescisão, além desses dois fatores de perder os descontos e retomada da cobrança, entra num impeditivo do contribuinte realizar nova transação pelo prazo de 2 anos da notificação dessa rescisão. Então, confirmou a rescisão, 2 anos sem transação. Mas saiu uma o ano que vem. Vai ter que esperar 2 anos para realizar nova transação. Mas eu tenho outra dívida. Mesmo de dívidas diferentes. 2 anos de impedimento para o contribuinte, não é sobre a dívida, para realizar uma nova transação tributária. Ok, mas quando eu aplico o cancelamento e quando eu aplico a rescisão? O cancelamento basicamente é parte da entrada. Entrei no programa de parcelamento, tem que honrar a entrada em 6 vezes ou 12 vezes, ou até no pequeno valor em 5 vezes. O que a lei falava? Eu tenho que pagar a entrada e não posso atrasar a última parcela da entrada. Quanto toda essa modalidade de entrada, 5 parcelas, 6 parcelas, 12 parcelas, tudo bem eu atrasar. Eu não posso chegar ali na última parcela da entrada com atraso. O meu programa ficaria cancelado. E o que trouxe a PGDAL 1 de 2024? A regra geral da inadimplência. 3 parcelas consecutivas na entrada também cancelam o programa de parcelamento. Seria rompido o meu parcelamento, teria que entrar de novo. Ficar muito atento nesse cuidado novo aqui da transação. Então, lembrando que não são apenas as 3, continua a regra anterior. Eu não posso chegar no final da etapa de entrada com uma em atraso, não posso, de forma alguma, eu tenho que ter tudo, a entrada completinha ali no final. E ao longo desse caminho até a entrada, eu não posso atrasar 3. Essa é a novidade, é mais uma exigência para o contribuinte. Muita gente pagava a primeira parcela e tchau, esquecia, garantia 1 ano aí de tranquilidade e de paz. Não, agora não é possível. A rescisão já é a regra após a entrada. Cumpri a minha entrada. Se eu perder o parcelamento após o cumprimento da entrada, aí meu parcelamento fica rescindido, a minha transação é rescindida e eu fico impedido de realizar nova transação pelo prazo de 2 anos. Essa regra não era aplicada. Temos a previsão disso desde a Lei Geral da Transação Tributária, esse impedimento de 2 anos, lá desde 2020, e não era aplicada. Começaram a aplicar essa regra em 2023. Acompanhamos casos, infelizmente, eu sou totalmente contra essa regra, mas está ali, estão aplicando, está previsto na lei,
Porque é complicado, se o contribuinte não tem condições de arcar com as condições da transação, se você fica impedido, como que vai honrar com parcelamento simplificado? Ah, mas tem gente que leva isso para enrolar, tá, por conta de meia dúzia ali daqueles maldosos que usam isso para enrolar, o pessoal que realmente precisa será prejudicado? Ok, mas a regra está aí e temos que respeitar. Outros fatores que podem causar a rescisão do parcelamento, quando a Procuradoria identifica ato tendente ao esvaziamento patrimonial do sujeito passivo, ou seja, ele verifica que o sujeito passivo, o contribuinte que entrou na transação, está dando tchau para os seus bens como uma forma de fraudar a transação ou fraudar a continuidade da cobrança depois. A Procuradoria identificou esse ponto, pode rescindir a transação. E também se houver a decretação da falência ou extinção por liquidação da pessoa jurídica que está transacionando seus débitos. Você será notificado da ocorrência da rescisão. Tenho 30 dias para regularizar ou impugnar a causa rescindível do meu parcelamento. Feitos esses pontos, vamos lá. Migração. O que a gente falou no começo do vídeo. Posso migrar? Devo migrar? Vale a pena migrar? Vamos por tipo de parcelamento. Simplificado ordinário. Posso ou devo migrar? É colocar na ponta do lápis. Vale a pena ou não? Eu vou ganhar prazo ou eu vou ganhar desconto? Lembrando, confira ali. Eu sou capacidade C e D? Poxa, então vale a pena migrar. Ah, mas falta pouco para pagar meu parcelamento. Então pega desconto no pouco que falta. Aproveita a transação. Migre o saldo do parcelamento, serão aplicados os descontos e as condições sobre esse saldo faltante. Ah, eu sou A e B. Aí seria uma situação de fluxo de caixa. Vale a pena eu migrar para estender um pouquinho mais o parcelamento, ou respirar um pouco melhor? Eu estou suando aqui para pagar meu parcelamento ordinário? Muitas vezes vale a pena sim. Transação anterior, eu estou com a PGDAL 2, PGDAL 3, eu posso migrar? Depende da fase que se encontra a sua transação. Se o senhor contribuinte estiver ainda pagando a entrada, a migração é possível, é viável. Note que as condições de parcelamento, os descontos, são praticamente os mesmos da transação anterior. Se eu cancelar, o que acontece com o valor que eu paguei? Ele é abatido da dívida sem desconto nenhum. Eu vou iniciar uma nova transação. Pô, iniciaria uma nova entrada, uma nova etapa sem descontos. Então vai demorar mais para eu começar a receber os descontos sobre os valores que eu estou pagando. Vale a pena? Depende muito de cada contribuinte, de cada realidade financeira. E refis anterior? Refis da Copa, PERT. Vale a pena migrar? Também analise a sua situação, a sua capacidade de pagamento. Nos casos que nós mexemos aqui, quem tem PERT e está na capacidade de pagamento D, nos casos que nós avaliamos, sim, vale a pena desistir do PERT e migrar o saldo para a PGDAL 1 de 2024, mas capacidade de pagamento D. Até fomos chamados para avaliar situações de quitação. Olha, eu queria quitar no meu PERT, vale a pena? Não, não valeria a pena. Valeria a pena desistir do PERT, trazer o saldo para a PGDAL 1 de 2024, aplicar os descontos sobre esse saldo e financeiramente fazia muito sentido. As condições eram bem mais interessantes do que o PERT trouxe lá atrás. Poxa, mas o PERT não trouxe um desconto fantástico. Sim, mas o PERT foi de 2017 para 2024, são 7 anos de juros sobre a sua parcela. Então, esse valor, quando sai do PERT e traz para a data de 2024, eu perco meus descontos do PERT, trago para a data de 2024 e são aplicados esses descontos nesses juros também desses 7 anos. O PERT, o desconto foi travado nos juros até 2017. Logo, nos casos que nós avaliamos, sim, valia a pena migrar de programa de parcelamento. Certo, contribuinte? Esclarecido? Qualquer dúvida, entre em contato conosco, faça comentários aqui no vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber notificação assim que tiver vídeos novos. Muita coisa acontecendo no mundo tributário em 2024 e pretendemos encontrá-los aqui com muito mais frequência, tá bom? Muito obrigado, até a próxima e tenha uma ótima transação tributária. Tchau, tchau!